Raquel, eu tenho 25 anos e eu quero compartilhar um pouco com vocês a minha história. Eu nasci num lar cristão, meus pais eles se dedicavam para a obra e nós morávamos em uma cidade no interior do Pará. E quando eu terminei o ensino médio, eu tinha um desejo no coração de fazer faculdade. Só que lá nessa cidade, pelo fato dela ser pequena, não tinha. Então os meus pais sonharam juntamente comigo e eu precisei me mudar para Macapá. Quando eu me mudei para Macapá, eu fui morar na casa de alguns parentes. Só que a princípio assim era tudo muito bom, né? Eu me identificava. Só que depois de alguns meses eles começaram a me proibir de frequentar a igreja, não queria que eu me envolvesse. E eu tinha esse desejo no meu coração também de estudar, fazer faculdade, mas continuar me envolvendo na obra. E eu precisei sair de lá por conta disso. E quando eu saí, eu tinha um lugar certo para onde eu iria. Mas quando foi no outro dia, depois que eu me mudei, né, tudo virou de ponta cabeça e eu já não tinha para onde ir. E foi um momento assim que eu fiquei meio perdida, me senti desamparada, porque era a primeira vez que eu tinha saído de casa, da casa dos meus pais. Eu tinha 17 anos e me deparar ali em uma capital e não ter para onde ir, não conhecer pessoas. E aí eu me mudei, né, para essa outra família, uma família da igreja que me acolheu, me recebeu. Só que durante esse processo, assim, Deus ele trabalhou tanto no meu coração. Passamos por algumas crises familiares. Eu lembro que, eu acho que nos meus 19 anos, os meus pais eles sofreram uma crise no casamento, uma quase separação, e eles moravam em uma cidade bem distante de onde eu moro. E foi um momento assim de muita tribulação para nossa família, né? Tanto para mim e meus irmãos. E eu precisei me afastar por 2 meses para haver aquela restauração familiar, né? Onde eles tiveram que se mudar para outra cidade para serem tratados, trabalhados. E eu meio que queria desistir de tudo, porque ser a mais velha, me sentia até responsável assim, por eles. Nós entramos em um processo de restauração e após 2 meses Deus ele fez assim, grandes coisas e eu consegui voltar para Macapá para continuar estudando. E durante todo esse processo ali, Deus providenciando as coisas, usando pessoas para me abençoar, né? Nunca me deixou desamparado, mas também ao mesmo tempo usando pessoas para abençoar minha família, para cuidar, para pastorear, para ajudar na restauração do casamento nesse processo todo. E passaram-se alguns anos, eu consegui me formar, só que aí quando foi ano passado, né, eu acabei perdendo meu pai. E foi assim outra reviravolta que deu na nossa vida, na nossa família, né? Tenho irmãs pequenas e a minha mãe ali muito nova, meio perdida, não sabia o que fazer. E nós meio que entramos em uma crise, mas sempre colocando tudo diante de Deus, né? Orando muito, pedindo para Deus assim, não buscar entender o motivo disso acontecer, mas para que Ele mostrasse para nós, colocasse em nosso coração que independente de qualquer coisa Ele estava conosco, estaria e continuaria estando, né, providenciando tudo. E aí foi um outro processo onde nós passamos assim um ano de cuidado de Deus, de providência, onde Ele mostrou que Ele estava cuidando de tudo, que Ele é um Pai bom, um Pai amoroso. E eu voltei para Macapá, mas eu não tinha um emprego, não tinha como me manter aqui. E Deus, assim, Ele provou mais uma vez da sua fidelidade, abriu as portas. E eu consegui um emprego na minha área, né? Eu sou formada em enfermagem. E hoje, assim, para a glória de Jesus, eu estou trabalhando, a minha família está bem, né? Tem se mantido ali firme nos caminhos do Senhor. E continuei firme, né, me envolvendo na obra também, não perdi o propósito, o foco. E hoje eu faço parte do Ministério de Louvor, também sou supervisora diária da minha igreja, sou discipuladora, tenho trabalhado, tenho me envolvido no reino, né, e ajudando o reino de Deus crescer, avançar, para que nós possamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Talvez você que está me vendo agora nesse momento, você também perdeu alguém da sua família. Quando eu recebi a notícia que meu pai havia falecido,
A primeira coisa que vem na minha cabeça, poxa, os meus pais, eles são pastores, nós dedicamos toda a nossa vida para servir a Jesus, e Deus sempre prometeu que estaria conosco, que cuidaria de nós, que as promessas dele se cumpririam. E quando eu recebi aquela notícia ali, é como se tudo aquilo tivesse desabado, porque eu não conseguia entender porque Deus, mesmo prometendo tantas coisas, nós servindo a Jesus, Ele talvez tivesse permitido que o meu pai viesse a falecer. Então, naquele momento, nós assim ficamos fisicamente, nos sentimos desamparados, né? Como se Deus tivesse virado as costas para nós. E a minha mãe, ela quase entrou em depressão, chorando, né? Porque ela não conseguia entender também. Mas eu lembro que nós passamos por um processo assim muito de cura interna, né? E Deus, ele foi trabalhando no nosso coração, foi mostrando, né, e falando que independente de qualquer coisa, Ele estaria conosco. Claro que não foi assim do dia para a noite, né? Levamos meses para entender, para ser curado. Mas Deus, ele mostrou o seu cuidado, e hoje ele tem provado o quanto ele é um pai bom, um pai amoroso, né? Que mesmo eu não entendendo o porquê da situação, ele continua conosco e ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E a nossa família hoje está restaurada, todas servindo a Jesus com o mesmo amor, com a mesma paixão, com a mesma intensidade. Se você perdeu alguém, eu quero te motivar a você permanecer firme. Talvez você não entenda o porquê que isso aconteceu, o motivo da situação, mas eu quero te dizer que Deus é com você, que Deus, ele te ama, que Deus, ele está cuidando de você e que ele vai prover tudo na sua vida. Então, não tente achar um motivo, culpar alguém pelo que aconteceu. Não, mas lembre-se que independente de qualquer coisa, o Senhor, ele está no controle de tudo. E o que você acabou de escutar foi um pouquinho sobre mim.